Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Mega Astrologia e o meu nome é Elias Mendes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o signo de Áries, todas as suas características e vamos também explorar as diversas posições planetárias nesse signo, daqueles planetas que são mais relevantes para o mapa natal, né? A gente vai levar em consideração, além de planetas, o ascendente também. Então a gente vai ver o ascendente e todos os planetas que vão do Sol, passando pela Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e chegando a Saturno. E a gente vai compreender como que é a expressão, de uma maneira resumida, de cada um desses planetas no signo de Áries para a gente compreender melhor a natureza que é própria do signo. O signo de Áries é o primeiro signo do zodíaco e está relacionado simbolicamente a todos os inícios e reinícios. É um signo do elemento fogo e da modalidade cardinal, além de ser domicílio de Marte e exaltação do Sol. Esse é um signo que serve como referencial cíclico para todos os outros signos do zodíaco. De certa forma, o que vai acontecendo com Áries vai se repetir novamente nos demais signos e é como se ele fosse o molde primário do zodíaco, para que a gente compreenda os processos cíclicos, né? Todos os anos, quando o Sol ingressa no signo de Áries, esse é o equinócio de primavera no hemisfério norte, e aqui no hemisfério sul é equinócio de outono. Mas, para além disso, é também um momento em que nós, astrólogos, consideramos como o reinício cíclico do ano, ao invés de ser no dia 1º de janeiro, né? Porque se trata do reinício cíclico da jornada do Sol, sendo o Sol o astro mais importante do nosso sistema solar. O mapa que é calculado para o ano novo astrológico, ele recebe uma importância muito grande para a astrologia mundana e é usado por astrólogos que praticam essa vertente assim, para fazer previsões relacionadas ao ano vindouro. E assim, o ano astrológico ele começa ali geralmente no dia 20 de março ou 21, vai depender ali de quando o Sol entra em Áries, né? E vai se estender até o signo de Peixes, ou seja, até o dia 19, mais ou menos, de março, até o dia 20 de março do ano seguinte, né? O símbolo que a gente encontra na constelação de Áries é o de um carneiro. Não se trata, porém, de qualquer carneiro, né? É o carneiro do qual foi extraído o chamado Velocino de Ouro na mitologia grega, que se transformou numa espécie de prêmio dos argonautas, né? Eles tiveram que enfrentar um dragão. O herói Jasão, que liderava os argonautas, né? Acabou ficando com esse velocino. Era uma missão que ele havia recebido de um rei de outra região e tal. E era, de certa forma, como se fosse um teste para ele se provar. Então, a gente percebe que esse velo de ouro, né, essa pele desse carneiro, de certa forma, ela materializa o prêmio que o herói recebe, ou seja, ela materializa a própria ideia de heroísmo. E essa é uma constante no signo de Áries, né? O signo de Áries ele vai ser, de certa forma, o protótipo do herói, né? A gente tem nas produções cinematográficas, na literatura, em diversas outras formas de produção cultural, uma estrutura mítica, né, que é o mito do herói, uma estrutura narrativa, né, de contar histórias assim de uma maneira repetitiva, que se encaixa como uma luva para a gente compreender o processo de desenvolvimento cíclico dentro do signo de Áries. E o mito do herói ele vai estar realizado a uma jornada onde alguém que não é herói transforma-se em herói ao receber uma missão, ao estabelecer uma meta, ao encontrar um objetivo e partir na direção desse objetivo, né? É uma história de formação, é uma história de superação do impossível e uma história de amadurecimento também. E é curioso porque no signo de Áries em específico, quando se atinge esse ideal do amadurecimento, é quando a gente atinge a fase minguante do signo de Áries, né? A fase minguante em relação a Áries vai ser o signo de Capricórnio. E na fase minguante a gente começa a observar um definhamento do signo. Ou seja, Áries é muito mais sobre o processo de tornar-se herói. A partir do momento em que ele se transforma no herói, em que ele recebe todas as glórias,
ele entra num processo de definhamento, porque ele perde a razão de existir. A razão de existir de Áries, a motivação, é o tornar-se algo, né? Então ele vai representar essa jornada por se tornar, por expressar aquilo que ele tem como potencial. Por isso a gente vai observar que o signo de Áries ele acaba sendo um modelo para todo o restante do zodíaco. Todos os demais signos vão apresentar uma estrutura cíclica que lembra um pouco essa estrutura do mito do herói. Quer dizer, a jornada individual, quando a gente olha da casa 1 até a casa 12, ela é, de certa forma, a manifestação do mito do herói, que é o que a gente encontra também quando a gente analisa a jornada através dos arcanos maiores do tarô, né? De certa forma, a jornada do louco no tarô também é uma manifestação do mito do herói. Então, de todos os signos, o signo de Áries é o que manifesta isso da maneira mais óbvia. Com relação ainda ao carneiro que a gente encontra na constelação de Áries, ele também está ali por ser um símbolo de pureza, um símbolo de ingenuidade, né? Não à toa, na antiguidade, esse era um dos principais animais que eram usados em sacrifícios religiosos, porque ele continha essa noção de pureza, né? essa noção de inocência, digamos assim, de ausência de pecado, de ausência de malícia, como se fosse algo infantil. E, de certa forma, o signo de Áries ele vai ser esse arquétipo da inexperiência, da ingenuidade, e até de uma certa ignorância em relação às dificuldades que existem lá fora, ao quão impossível é uma determinada meta. E aí ele vai ser a manifestação daquele dito, daquela frase motivacional que a gente vê frequentemente, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Quer dizer, essa acaba sendo a história de maneira repetitiva quando a gente analisa o signo de Áries de forma cíclica. Quer dizer, ele parte de um lugar de ignorância, de ingenuidade, um lugar até mesmo de curiosidade, e ele vai iniciando uma jornada de aprendizado com mestres ou de tornar-se algo para que possa realizar um determinado objetivo, né? A partir do momento em que realiza o objetivo, ele, de certa forma, deixa de ser Áries. Então, essa, de certa forma, é sempre a motivação do signo. Por ser um signo do elemento fogo, a gente vai sempre observar nas manifestações do signo de Áries um elemento de extroversão e de externalização. A gente também vai observar um elemento de entusiasmo, de calor, de convicção, uma coisa meio contagiante, assim, no sentido de um certo otimismo, de uma coisa positiva, né? De ir na direção das coisas, com uma certa ingenuidade, sem medo, muito motivado por um elemento mesmo ali de inocência e de ingenuidade, de desconhecimento com relação ao caminho, né? Então tem toda uma coragem, toda uma audácia, mas a base dessa coragem, dessa audácia reside na ignorância. Sem essa ignorância, coitado do signo de Áries, ele acaba, como a gente vai observar em diversos outros signos, né? Tendo várias amarras dali para poder se mover. Então o que diferencia o signo de Áries é essa ausência de amarras que é dada por essa questão dessa ignorância simbólica, vamos dizer assim, porque não é uma ignorância per se, é uma ignorância no sentido dele não conhecer o caminho, então ele vai trilhando o caminho na prática, né? Isso é muito fácil de entender porque, assim, ó, quando a gente vê a transição do signo de Peixes para o signo de Áries, a gente vê ali um rompimento. E por mais que os signos anteriores a Áries sejam responsáveis por dar a luz ao signo de Áries, por fazer com que ele venha a existir, é como se existisse uma inconsciência em relação ao que vem no passado imediato. Especialmente em relação ao signo de Peixes, mas não somente. É como se, quando a gente começasse no signo de Áries, como a gente entrasse num novo início, a gente cortasse relações com o passado, que nos deu à luz aquele começo. Então, de certa forma, a gente tem sempre a noção de que está reinventando a roda, começando uma coisa totalmente nova, quando na realidade aquela trilha pode já ter sido percorrida diversas outras vezes, em diversas outras instâncias, né? Então, a lógica dentro do signo de Áries é esse senso de ineditismo, que não necessariamente vai ser verdadeiro, mas vai ser sempre esse sentimento de ineditismo. O signo de Áries também é da modalidade cardinal. Então a gente vai observar no signo de Áries a manifestação
de um senso de liderança. É um signo que ele assume as rédeas das situações em que ele ingressa e tem um senso de autonomia muito forte, né, e estabelecido de uma maneira muito precoce, geralmente. Frequentemente a gente vai ver pessoas que têm um signo de Áries forte sendo descritas como pessoas agressivas ou como pessoas mandonas, entre aspas, né? E isso está relacionado à cardinalidade, é algo que a gente vai encontrar manifesto de diferentes maneiras no nos signos cardinais. A questão é, como Áries é um signo cardinal e fogo, isso vai se manifestar da maneira mais óbvia, mais escrachada, mais evidente possível. Então ele vai se manifestar de uma maneira autoritária, né? De uma maneira explicitamente autoritária às vezes, ou de uma maneira coercitiva, ou de uma maneira impositiva, né? Uma maneira assertiva. Então ele vai tentar impor a visão dele, ou ele vai tentar convencer as pessoas a seguirem o plano dele, a ideia dele de uma maneira apaixonada, convicta, né? E são coisas que, de certa forma, a gente vai perceber que está havendo ali uma certa coação, né? É uma manifestação própria do elemento fogo quando a gente junta, quando a gente soma com essa questão dele ser cardinal também. A isso a gente pode somar também o fato de o signo de Áries ser exaltação do Sol e domicílio de Marte. Então, aí, no caso de Marte, a gente tem até um acréscimo dessas características coléricas, quente e seco, né? Coisa que a gente não necessariamente vai encontrar nos signos de fogo. Por exemplo, Sagitário, que é outro signo de fogo. Ele vai ter essas características do fogo, mas ele vai ser regido por um planeta que tem uma natureza totalmente diferente, que é Júpiter. Então isso vai dar uma manifestação totalmente diferente. E no caso do signo de Áries, a gente tem, da maneira mais explícita, manifesto, essa natureza colérica a mais típica possível. Então essa natureza do planeta Marte torna as pessoas do signo de Áries muito ativas, muito proativas, muito dinâmicas, sempre em movimento, uma necessidade muito grande de estar fazendo algo, né? E uma facilidade muito grande para recomeçar. E a exaltação do Sol para o signo de Áries confere a ele um senso de otimismo basal, um senso de autoconfiança e esse elemento de coragem, esse elemento de apostar no futuro, de apostar nas metas, de apostar no objetivo, de apostar em si mesmo, de que vai conseguir chegar lá, né? Que é um elemento de motivação assim muito, muito forte, né? E não é à toa que o planeta que fica mais forte no signo de Áries é o Sol. Não é necessariamente o domicílio, que é Marte, né? Porque no caso do Sol ele também tem triplicidade, ele está num elemento ali que é de acordo e assim por diante. Tem um reforço da natureza solar no signo de Áries, né? Agora, para compreender diferentes nuances da manifestação do signo de Áries, a gente vai ver a manifestação dele no ascendente e nos diversos planetas. A gente vai compreender como é que ele funciona de maneira diferente, mas sempre com todo esse princípio ariano que já foi apresentado até aqui, ou seja, né, todas essas características do elemento fogo, da cardinalidade, do fato de ser regido por Marte e de ser exaltação do Sol, né? Tudo isso vai, de certa forma, conferir para a gente significados que a gente vai usar na nossa interpretação quando a gente vai pensar em qualquer planeta colocado no signo de Áries. E a gente começa falando sobre o ascendente em Áries. O ascendente, ele sempre vai ser a manifestação mais pura do signo, desde que, se a gente for olhar na prática, no mapa natal, né, não haja nenhum planeta na casa 1, e desde que a gente leve em consideração que o regente do signo de Áries pode contradizer algumas características do signo, pode dar uma matiz diferente, um verniz, uma coloração diferente para aquela manifestação. Então, vamos supor, uma pessoa que tem o ascendente em Áries com Marte em Áries na casa 1 vai ser bem diferente de uma pessoa que tem ascendente em Áries com Vênus em Áries na casa 1. Ou de uma pessoa que tem o ascendente em Áries sem nada na casa 1, mas com Marte, por exemplo, no signo de Leão. Essa vai ser uma pessoa muito diferente de uma pessoa que tem o ascendente em Áries, mas o Marte, por exemplo, no signo de Escorpião, que é um signo de água, por exemplo, né? Então, vai ser matizado, isso assim, na interpretação natal, a gente vai encontrar várias diferenças baseadas nesses subtons que são dados por toda a configuração do mapa. Aqui nós vamos tentar compreender como é que seria a manifestação pura.
ela vai ser verdadeira até certo ponto. A gente tem que levar em consideração todo o quebra-cabeça, né? Mas essa vai ser uma peça muito importante, a manifestação do ascendente. Aí a gente vai sempre perceber nas pessoas com ascendente em Áries um elemento de extroversão, ou no mínimo um elemento de assertividade, mesmo que a pessoa, por conta de outros fatores do mapa, possa ser considerada uma pessoa mais introvertida, mas acaba nascendo com ascendente em Áries, essa pessoa vai ter no mínimo uma manifestação, uma capacidade de se expressar de maneira bastante assertiva. Ela pode não ser necessariamente a mais aberta, mas ela vai saber se impor quando isso for necessário. Mas, de modo geral, a maioria das pessoas com ascendente em Áries tende à extroversão, tendem a ser pessoas que se externalizam muito facilmente e que manifestam sua vontade, seus desejos e o seu comportamento com desenvoltura e sem muita preocupação com relação ao que os outros vão estar pensando, né? São pessoas muito francas, muito diretas, muito honestas. Tem um modo de ser, como eu já disse, bastante assertivo, independente de ser extrovertido ou não. Vai ter um elemento ali assertivo que, dependendo de outras características, pode ser percebido como algo agressivo. Isso também vai depender um pouco da sensibilidade do outro, né, para outras pessoas. Isso não é percebido necessariamente como agressividade, mas como alguém que é direto, como alguém que é franco, como alguém que não enrola, né? Essa vai ser uma característica básica do ascendente em Áries. Normalmente são pessoas bastante ágeis, bastante rápidas e bastante ativas, que gostam de estar em movimento, que gostam de fazer as coisas na prática. E são pessoas muito presentes, muito no momento presente, digamos assim. São pessoas que não perdem muito tempo com o futuro, são pessoas que não chafurdam muito no passado. Outra característica muito forte no ascendente em Áries vai ser uma característica de coragem, uma coisa um pouco destemida e audaciosa. Além de uma certa característica de agressividade também, que a gente pode observar, né? Isso geralmente vai aparecer muito mais nos momentos em que a pessoa está numa situação de conflito, quando ela se sente pressionada, quando ela se sente de alguma maneira contrariada, né? Aí esse lado agressivo pode vir à tona. É algo que vai estar ali sempre em potencial, independente de outros fatores do mapa, que é uma coisa própria, inclusive, do próprio temperamento colérico. E as pessoas com ascendente em Áries geralmente têm uma grande chance de ter um temperamento colérico, porque elas já vão ter ali dois fatores bem fortes que vão contribuir para esse temperamento, que seria o próprio ascendente em Áries e o fato de Marte ser o regente do ascendente. Isso normalmente ser considerado ali como um fator no cálculo do temperamento, né? Então a gente vai ver essa coisa colérica se manifestando muito facilmente. E mesmo que a pessoa não seja colérica, vai ter um pouco dessas características pelo fato de ter o ascendente em Áries. Quando as pessoas têm a Lua no signo de Áries, a gente já está diante de uma natureza um pouco mais reativa. Isso é porque a Lua ela vai sempre falar da nossa percepção do mundo, das coisas. E a percepção, quando ela vem com a lente do signo de Áries, quando ela é feita matizada pelo signo de Áries, ela acaba sendo uma percepção muito imediatista e muito impulsiva. Isso quer dizer que a pessoa ela não vai refletir muito com relação às coisas que ela recebe do mundo lá fora. E ela já vai meio que formar uma resposta de maneira muito imediata, de maneira às vezes impulsiva. Então isso vai caracterizar bastante a expressão das pessoas com a Lua em Áries. A gente vai perceber que são sempre pessoas muito sinceras com relação àquilo que elas estão sentindo, são muito abertas em relação às suas emoções e às suas impressões em relação às experiências e às pessoas com quem elas vão lidando ao longo da vida, né? Então uma pessoa de quem a pessoa com Lua em Áries não gosta, geralmente vai perceber que a pessoa com Lua em Áries não gosta dela. Quer dizer, a pessoa ela vai ser muito transbordante em relação ao que ela está sentindo. Mas ao mesmo tempo ela vai ser muito volátil, ela vai mudar de opinião com uma certa facilidade. Essa é uma característica própria daí dos signos cardinais, né? E diante de novas informações, diante da percepção de um erro cometido, de um erro de julgamento, por exemplo, são pessoas que se retratam, que voltam atrás, que pedem desculpas, e sem necessariamente muito orgulho, né? A gente não vai perceber necessariamente essa manifestação orgulhosa na Lua em Áries. A gente vai ver uma coisa ali de uma pessoa que vive o tempo inteiro no presente,
que reage de maneira muito imediata, né? Se cometer um erro na hora de reagir de maneira tão rápida, ela vai lá, se retrata, ela volta atrás com uma certa facilidade, digamos assim, quando isso é necessário. Mas são pessoas assim que não ficam arrastando sentimentos de culpa e nem tem muita preocupação se feriram ou se magoaram um outro. Pode às vezes faltar um pouquinho de empatia nesse sentido. De modo geral, vão ser pessoas muito ativas, muito apressadas e com algum risco de desenvolver algumas características de ansiedade. Pode ser que algumas desenvolvam isso de uma maneira patológica, pode ser que outras tenham alguns momentos, picos de ansiedade, mas é porque o signo de Áries ele é um signo muito acelerado, né? Então são pessoas que estão o tempo inteiro entretidas e fazendo coisas diferentes, e se uma coisa não dá certo já desiste, já começa outra, então tem uma coisa, um pique de movimento assim muito intenso. O lado mais negativo da Lua em Áries, ele acaba sendo uma coisa da pessoa se colocar facilmente numa posição de vulnerabilidade, no sentido dela, às vezes, se abrir demais para os outros, ou de tornar muito óbvio a maneira como elas estão se sentindo, e isso tornar muito explícito como elas estão em relação às pessoas e às coisas. Isso, às vezes, torna a pessoa vulnerável de alguma maneira, né? Isso pode se voltar contra a pessoa. Essa coisa de ser um livro aberto, de ser sincero, de falar o que pensa e assim por diante, pode ter um preço, porque na Lua a gente está lidando com a nossa intimidade, o nosso mundo privado. Se a gente tornar isso muito público, a gente corre o risco de ficar um pouco na mão das coisas que a gente diz, de outras pessoas que não têm tanta, não são tão confiáveis e assim por diante, né? Então tem esses perigos. O Sol em Áries, ele já vai ser uma das manifestações mais positivas do signo de Áries, né? Em geral, ele vai representar pessoas que são ambiciosas, que correm atrás dos seus objetivos. Quando um objetivo é alcançado, ou quando surge um obstáculo intransponível, e aquele objetivo não pode mais ser alcançado, são pessoas que têm uma facilidade gigantesca para começar de novo. E geralmente elas se sentem muito felizes quando elas podem começar alguma coisa de novo ou uma coisa totalmente nova, né? São pessoas que gostam do início, do reinício, da sensação de novo, da sensação de começo. E sempre que elas podem, elas estão iniciando coisas novas, né? Sem uma preocupação exagerada necessariamente na conclusão, porque para elas o mais interessante é começar e desenvolver e estar nesse processo de início. A gente tem que lembrar aquela coisa que eu estava falando lá um pouco mais no começo, sobre esse arquétipo do signo de Áries de ser, de certa forma, um eterno aprendiz, de ser o primeiro signo, né? Então a pessoa ela gosta muito de estar na pele do iniciante, de algo que está começando. Ela não tem necessariamente aquele senso de orgulho, de querer ser considerado como alguém grande, assim, por alguma razão. Ela gosta muito dessa coisa de se tornar grande, o processo de se tornar grande. Quer dizer, ela gosta do resultado, mas ela prefere muito mais o processo que a leva até ter se tornado algo maior, até a realização de uma idealização, de um objetivo, de uma meta e assim por diante. A gente vai perceber que as pessoas com Sol em Áries, elas têm com muita clareza quem elas são e o que elas querem. São pessoas que são muito autocentradas, se voltam para elas mesmas, se conhecem geralmente, e têm um senso de autoconfiança bastante forte e que sustenta bastante a personalidade delas. Então é um posicionamento extremamente saudável e bastante positivo para o Sol. No caso das pessoas que têm Mercúrio no signo de Áries, a gente vai observar um modo de se raciocinar bastante rápido. São pessoas que têm a velocidade a favor delas, né? Só que elas podem pular para as conclusões de uma maneira muito precipitada. Então, ao mesmo tempo em que elas são rápidas, elas pecam também por serem rápidas demais, assim, na maneira como elas tentam buscar saídas e tentar solucionar enigmas, e elas acabam pulando para conclusões de maneira muito precipitada, às vezes sem esperar encontrar mais informações, sem esperar mais analisar melhor os detalhes. Pode ser um posicionamento assim que a velocidade vai ser sempre algo positivo, vão ser pessoas muito rápidas, muito eficientes, muito espertas, que sabem se virar, sabem se locomover no mundo, sabem negociar, mas cometem erros com frequência por conta da pressa, por conta da velocidade também, ou seja,
ao mesmo tempo que a virtude pode se revelar um problema, né? Essa velocidade toda. Outra característica é que são pessoas que se comunicam de maneira assertiva. Em alguns casos, isso pode soar até mesmo como algo autoritário ou agressivo, né? Mas, de uma maneira geral, é uma comunicação convincente, uma comunicação convicta, uma comunicação apaixonada. As pessoas se sentem carregadas facilmente pelo que a pessoa com o Mercuriário está dizendo, né? Dá um senso ali de liderança, um senso de direcionamento, pelo menos na parte da articulação mental da pessoa. Agora, a Vênus, quando está no signo de Áries, ela já está em detrimento, né? E assim, a manifestação da Vênus em Áries vai ter todas as características típicas de Áries. Vão ser pessoas corajosas, só que daí no campo dos afetos. Então, se elas gostam de alguém, elas vão ter a coragem de tornar isso evidente, e de ir atrás daquilo que elas querem, daquilo que elas gostariam, né? O grande problema é que são pessoas que não dão tempo ao tempo nas questões emocionais. E aí elas não dão o tempo necessário para compreender melhor as emoções delas, para entender se aquele envolvimento é interessante ou não. E elas correm o risco, algumas delas, de pularem muito rapidamente em relacionamentos, que às vezes, com o tempo, vão se revelando problemáticos, né? Tem a questão, se a pessoa gosta, ela imediatamente manifesta isso e já quer viver na prática esse gostar, né? Isso é algo que vai aparecer não apenas na vida afetiva, mas vai aparecer também na vida social, né? Então vão ser pessoas que, quando conhecem alguém e se gostam daquela pessoa, ela já mergulha de cabeça na relação com aquela pessoa, seja na questão romântica, seja numa questão de amizade, por exemplo, né? E o afeto que a pessoa tem pelo outro vai sempre ficar muito evidente. Ela não vai conseguir esconder quando ela deixou de gostar de alguém, quando ela está incomodada com algo, quando ela está irritada com algo que o outro fez. Ela vai ter a coisa da expressão das próprias emoções de uma maneira muito evidente, similar ao que a gente viu ali sobre a Lua em Áries, ou seja, vai ser uma pessoa muito transparente com as suas emoções. A pessoa ela tem uma dificuldade de desenvolver um certo senso de tato, um certo senso de diplomacia, e ela pode cuidar dos outros nas suas relações com algo que pode ser percebido com uma certa insensibilidade, né? Em alguns casos, a gente vai perceber que são pessoas muito motivadas por razões assim bastante óbvias e importantes para elas, mas que não levam em consideração o outro como pessoa ou a necessidade do outro. Então, às vezes são pessoas, por exemplo, que encontram no outro aquela pessoa que vai representar um relacionamento idealizado, ao qual ela vai manter no lado dela, mas sem uma preocupação necessariamente assim com as necessidades do outro, ou sem um cuidado muito assim da relação, digamos assim. Uma pessoa que vive as coisas muito do seu próprio ponto de vista e tem uma certa dificuldade de se colocar no lugar do outro. O que, no caso de Vênus, é algo muito importante. Por isso que a gente vai ver que a maioria dos posicionamentos onde a Vênus é considerada forte, que a pessoa tem essa coisa de se colocar um pouco no lugar do outro, ou de obedecer às regras do jogo, às regras do compromisso estabelecido e assim por diante. E a pessoa com a Vênus em Áries, ela pode ser muito voluntariosa. Então é por isso o detrimento da Vênus nesse signo. Mas como virtude e vantagem, a gente pode indicar sensualidade, uma energia sexual, uma coisa muito intensa, a maneira de viver as paixões. E quando a pessoa resolve viver o amor de uma maneira livre, em geral, ela acaba vivendo o amor em abundância, entendeu? Ela vai ter uma expressão afetiva bastante intensificada, né? É uma Vênus assim que não é que ela torna a Vênus fraca, mas o fato de ela tornar a Vênus excessivamente forte é o que torna essa Vênus às vezes problemática, porque um dos fatores que é importante para Vênus é essa coisa dos compromissos e relacionamentos de longo prazo. Essa coisa da gente desenvolver uniões ao longo do tempo. E é isso que pode ser comprometido pela posição da Vênus em Áries. Isso pode ser modificado por outros fatores do mapa, né? Se a pessoa tiver uma lua diferente ali, um pouco mais dignificada e assim por diante. Então, tem outros fatores que podem modificar a expressão disso, né? Mas de uma maneira geral seria isso.
Agora, quando a gente olha alguém que tem o Marte no signo de Áries, a gente já encontra uma manifestação extremamente saudável, extremamente proativa, extremamente dinâmica e extremamente desenvolta nas habilidades físicas, nas questões relacionadas ao que o planeta Marte representa. Então vão ser pessoas que vão ser muito capazes no uso do próprio corpo, nas atividades físicas, nos esportes, no trabalho que envolve o uso da força, o uso de uma certa agilidade e assim por diante. São pessoas muito preparadas para lidar com situações de emergência. Em geral, elas têm uma reação instintiva de sobrevivência e de proteger o outro, assim que é muito assim importante a gente encontrar em pessoas, por exemplo, que vão trabalhar em situações de desastre, ou que vão prestar atendimento de emergência a pessoas que se feriram e coisas assim, né? Não é à toa que assim, é um dos signos mais recorrentes em médicos, em pessoas que trabalham na área da saúde, né? Porque é uma coisa que é demandada, na realidade. A pessoa está pronta para lidar com a emergência, de não parar para pensar muito, ela tem que ter um feeling, uma coisa instintiva. E isso, no Marte em Ares, vai ter a manifestação mais plena, né? Vai ser uma coisa que vai aparecer de uma maneira bastante bonita de se ver, assim, com muita desenvoltura, geralmente. São pessoas convictas, podem se manifestar às vezes de maneira agressiva, mas geralmente com um certo senso de justiça naquilo. Então, em geral, não vão ser pessoas necessariamente cruéis ou tirânicas, né? Mas quando alguém pisa nos seus calos, quando alguém comete uma injustiça na frente delas, ou quando alguém as trai, ou quando alguém é desonesto com elas, em geral a resposta delas vai ser extremamente agressiva, extremamente frontal e com uma certa tendência a expor o adversário. São pessoas que têm um senso de sobrevivência acima da média, né? Isso dá a elas uma capacidade de se defender nos conflitos também, que está muito acima da média, né? Então são adversários bem desagradáveis de se ter, porque eles não vão desistir, né? Eles têm uma coisa bastante assim impetuosa, não se sentem ameaçados facilmente e tem uma questão corajosa realmente na sua maneira de se colocar. É um dos melhores posicionamentos para se ter qualquer planeta no signo de Áries, né? Marte fica muito bem no signo de Áries. No caso de Júpiter em Áries, a gente vai ter pessoas que têm uma convicção muito forte com relação às próprias crenças delas. E são pessoas que vão acreditar bastante nelas mesmas, vão ter um senso de autonomia e um senso assim de autoconfiança e de autoafirmação que vai ser bastante presente e bastante desenvolvido. Não vai ser algo que vai se manifestar necessariamente no comportamento da pessoa, mas vai ser algo que vai estar ali o tempo inteiro sustentando aquela pessoa, né? E que vai ser uma força motivadora muito grande. É um dos outros posicionamentos que a gente pode considerar como muito positivo para se ter no signo de Áries, né? O Júpiter ele tem ali a dignidade da triplicidade, né? Então ele se manifesta de uma maneira bastante saudável ali. Vão ser pessoas que normalmente vão ser ambiciosas, né? Correm atrás dos seus objetivos, às vezes de uma maneira a se atravessar no caminho dos outros, né? De uma maneira bastante competitiva e tal, mas sempre correndo atrás do seu, assim, né? Sempre fazendo por si, né? E por isso são pessoas extremamente autônomas, extremamente independentes, e que normalmente vão ter isso como uma vantagem na vida, né? São pessoas que sabem reconhecer os próprios erros, né? Mas os cometem com bastante ausência de timidez, digamos assim, né? Então depois elas vão lá, pedem desculpas, etc. Mas elas vão ter essa questão de serem muito autênticas e de correrem atrás do que elas querem, né? Doa a quem doer, né? Vai ter essa coisa muito intensificada de competição, né? No caso de Saturno no signo de Áries, aí a gente já tem uma manifestação problemática no signo de Áries, né? De maneira bem diferente do que acontece com Vênus, porque Saturno já é um planeta maléfico, né? Se a gente encontra ele enfraquecido, a gente vai encontrar diversos problemas que vão ser associados a isso. E os problemas que vão ser associados à manifestação em Áries podem ser dois. Em primeiro lugar, ele pode
criar uma certa dificuldade nas pessoas, especialmente naquelas que têm mais enfraquecido. Quer dizer, além de ele estar em Áries, ele vai estar numa casa ruim, ele vai estar em maus aspectos e coisas assim, né? Especialmente nesses casos, vão ser pessoas que vão ter uma dificuldade muito grande em desenvolver o timing para as coisas na vida, de desenvolver a percepção do tempo adequado, e da velocidade ou da intensidade com que elas se colocam nas circunstâncias. Em alguns momentos vão ser rápidas demais, com pressa demais em direção aos objetivos, e se antecipam demais aos momentos. Em outras, elas podem esperar o momento mais oportuno, o momento ideal, e deixar passar o tempo correto para agir, né? E encontrar e ajustar essa questão do tempo certo vai ser algo um pouco mais difícil para as pessoas que têm Saturno em Áries. Normalmente isso é muito difícil para quem é jovem, independente do Saturno, né? É como se as pessoas com Saturno em Áries tivessem que se deparar com problemas associados a isso por um pouco mais de tempo, talvez, né? A depender da força desse Saturno. Isso se manifesta com muita força na época do retorno de Saturno. A outra questão é que esse é um posicionamento que frustra a coragem, tipicamente associada ao signo de Áries. Porque quando a pessoa tenta se manifestar de maneira espontânea, de maneira corajosa, diante dos erros que ela possa cometer, das coisas que não dão certo, da maneira como ela tinha um plano em mente, as coisas vão lá e não se manifestam da maneira como ela queria, em geral são pessoas que lidam muito mal com essas pequenas derrotas. Aí aquela capacidade que a gente normalmente encontra em outros posicionamentos de Áries de começar de novo, a gente vai perceber que vai faltar um pouco dessa coragem para começar de novo, ou para começar de qualquer maneira. Então são pessoas que podem relutar demais para começar coisas, porque elas não acreditam que possa dar certo. E essa crença elas desenvolvem com base em erros, e às vezes erros bem tolos, né? Então é um posicionamento assim que ele requer que a pessoa seja menos dura consigo mesma, né? A gente vai perceber uma coisa que a gente pode chamar de autotirania. Uma pessoa que é tirânica com ela mesma, que se pune, que é muito autocrítica, ou que se coloca em situações ruins e difíceis como uma forma de se punir inconscientemente, né? O que pode levar, às vezes, até a alguns comportamentos autossabotadores, né? Então, é quase como uma inversão da manifestação do signo de Áries, quando a gente encontra Saturno em Áries, né? E para a pessoa desenvolver essas características arianas, ela se transforma num grande desafio, onde a maturidade é atingida na medida em que a pessoa vai desenvolvendo naturalidade nas questões relacionadas ao signo de Áries. Isso só vai acontecendo ao longo da vida. Então é um desses posicionamentos que eles podem indicar pessoas que às vezes só começam a florescer na vida de uma maneira mais tardia, depois de errar várias vezes, né? É um posicionamento que ele pode levar a essa demora. Mas assim, muito vai depender da premência de Saturno no mapa e das outras dignidades que ele possa ter, né? Então não é só porque a pessoa tem Saturno em Áries que ela vai ser intensamente com essas características. Isso é algo que pode se manifestar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né, sobre o signo de Áries. Se você gostou, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, né, e colocar nos comentários o que você achou, se tem alguma coisa a dizer a mais, se tem algum posicionamento em Áries no seu mapa e gostaria de dizer alguma coisa, pode colocar nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de ler e responder depois.